Olá, galerinha do Dom Vieira. Vamos responder a atividade 1 e fazer uma breve revisão com vocês sobre o que caiu nela. Vamos lá? Para começar, vamos relembrar quais são os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria só são três: o sólido, o líquido ou o gasoso. Então, o sólido normalmente ele fica com suas moléculas, né, todas juntinhas, uma da outra, como mostra aqui na imagem. O líquido ele já fica um pouquinho mais longe uma molécula da outra. E o gasoso ele fica bem espalhado uma molécula da outra. Ele diz, mostra aí, ó, do sólido para o gasoso aumenta o volume e do gasoso para o sólido tem um aumento da densidade. E diz, quanto maior o estado de agregação da matéria, maior a densidade. Então, quanto mais juntinhos, maior a densidade, ok? Mudanças de estado físico. Quais são as mudanças de estado físico? A gente tem aí os três estados físicos: sólido, que é o gelo, está aqui mostrando o gelinho, o líquido, que é a água, e o gasoso aí mostrando as nuvens para representar o vapor. Então, quando uma substância ela passa do sólido para o líquido, eu chamo isso de fusão. Quando uma substância passa do líquido para o gasoso, eu chamo isso de vaporização. E em todas as duas, a temperatura ela vai aumentar, porque eu vou ter que aquecer esse gelo para poder ele derreter. Eu vou ter que aquecer essa água para poder ela se transformar em vapor. Então, ao contrário, o processo inverso. Quando é de gasoso para líquido, a gente chama de condensação. E quando é de líquido para sólido, a gente chama de solidificação. Então, vai ter uma diminuição na temperatura. Então, o gasoso, para transformar em líquido, ele vai ter que diminuir a temperatura. No líquido para o sólido, também. Você vai ter que pegar essa água, colocar no congelador, por exemplo, para poder ela se transformar em gelo. Então, a temperatura vai diminuir. E quando for do sólido direto para o gasoso ou do gasoso diretamente para o sólido sem passar pelo estado líquido, a gente chama isso de sublimação. Aí, quando formos nos exercícios, a gente vai falar um pouquinho dos exemplos mais comuns que aparecem, tá? Os diagramas de mudança de estado físico. Eu tenho aqui, ó, um diagrama, aonde eu tenho o sólido, aqui subindo. Nesse primeiro ponto reto é o que a gente chama de ponto de fusão. Então, qual é o ponto de fusão nesse exemplo? O ponto de fusão é a passagem, né, de sólido para líquido. Então, a substância vai se transformar de sólido para líquido em 43 graus Celsius. E nesse primeiro traço, que ele fica constante, é o momento em que ele vai estar se transformando de sólido para líquido. Então, no início, aqui, ó, ele ainda está sólido, mas no final da reta, ele já vai estar líquido, porque é nesse momento que ele se transforma de sólido para líquido. Segundo seta aqui subindo, né? Retinha subindo. Então, aqui ele já vai estar no estado líquido e a temperatura vai começar a aumentar. Então, quando chega na segunda retinha, é o momento do ponto de ebulição. Ebulição, né, é a passagem de líquido para vapor, né, ou para gasoso, só que de uma forma rápida. Quando é de forma lenta, a gente chama de vaporização, tá? Então, aqui é o momento do ponto de ebulição. E esse ponto de ebulição, nesse exemplo, está em quanto? Está em 182. Então, ele vai ficar aqui reto, começa aqui no início da reta, ainda no estado líquido, e termina no fim da reta, já no estado gasoso. E agora, ele só permanece no estado gasoso. Então, você sempre vai ter no diagrama de aquecimento, essa daqui é de aquecimento, tá? Vai ter sempre um subindo, um reto, um subindo, um reto e um subindo, porque os subinos são os três estados físicos e os dois retos é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ok? Aí vamos aos exercícios. Primeiro quesito. Observe os fatos abaixo. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. 3. Uma vasilha com água deixada no sol. E 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, ele quer saber qual o nome da mudança, né, de estado físico nesses quatro números. No 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. O que é naftalina, né? É aquela bolinha branca que o pessoal tem costume de colocar dentro do guarda-roupa para espantar baratas. Quando você vai olhar, você coloca lá no seu armário. Quando você vai olhar depois
de um mês, 2 meses, 3 meses, ela já está uma bolinha bem pequenininha. E tem alguma água junto dela? Não. Então, ela passou diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, do sólido para o gasoso, diretamente, sem passar pelo líquido, é chamado de sublimação. Então, uma é sublimação. O 2, uma vasilha com água deixada no freezer. Se eu deixar uma vasilha com água no congelador, o que é que vai acontecer com essa água? Ela está no estado líquido e vai passar para o estado sólido. Então, de líquido para o sólido é chamado solidificação. 3, uma vasilha com água deixada no sol. Se eu deixar uma vasilha durante dias lá no sol, com o passar dos dias, quando eu for olhar, a quantidade de água vai estar menor. Então, o que é que aconteceu com essa água? A água evaporou. Então, ela passou pelo processo de líquido para gasoso. E de forma lenta, tem que deixar durante muitos dias. Então, é chamado de evaporação. Lembrando que de forma rápida, como a gente coloca, por exemplo, um pouquinho de água no fogo para ferver, que forma aquelas bolhas, é chamado de ebulição. O 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Tudo que vai derreter está passando pelo estado que a gente chama de fusão. Então, a fusão é quando é de sólido para líquido. Então, derretimento de gelo, derretimento de um pedaço de chumbo, de um pedaço de ferro, de um pedaço de alumínio, derretimento de qualquer coisa está transformando de sólido em líquido. Então, é chamado de fusão. Então, a letra correta é a letra A. Segundo quesito, como se chama a mudança do estado líquido para o sólido? Só olhar aí a tabelinha, né? Do líquido para o sólido, o nome é solidificação. Então, letrinha A. Terceiro quesito, dada a tabela a seguir em relação à fase de agregação das substâncias, que a pressão é de 1 atm, a alternativa correta é, primeiro, aqui tem as substâncias de 1 até 5, o grau, né, o grau Celsius da fusão de cada um deles, que é o ponto de fusão, que é quando passa, né, do sólido para o líquido, e do ponto de ebulição, que é quando passa do líquido para o gasoso. Então, você vai ver, qualquer valor que tiver antes do ponto de fusão, esse produto vai estar no estado sólido. Qualquer valor que tiver entre um e o outro, essa substância vai estar no estado líquido. E qualquer valor que estiver depois do ponto de ebulição, essa substância vai estar no estado gasoso. Então, letra A. 1 é líquido a 30 graus. 30 está onde? Eu tenho menos 218, menos 183. 30 vai estar aqui. Então, aqui é zero, igual a tabela, aquela regra, né? Reta numérica de matemática. Então, você passa a reta, aqui é zero, que é 1, 2, 3, 4, 5, positivo, aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, negativo. Então, se eu tenho menos 218 e menos 183, zero está onde? Está depois. Então, zero está aqui e 30, vai estar muito mais depois. Então, 30, ele vai estar no estado gasoso. Então, está errado. 2, é gasoso a 25 graus Celsius. 25 vai estar onde? Vai estar aqui, antes de 61. Então, vai estar no estado líquido. Então, a alternativa B está errada também. A 3. 3 é sólido a 25. 25 está onde? Está aqui, antes de 41. Então, está correta a letra C. Letra D. 4 é líquido a 480. 480 está antes de 801. Seria líquido se tivesse qualquer valor entre 801 e 1475. Então, está antes de 801. Então, está no estado sólido. Então, a letra D também está errada. Letra E. 5 é gasoso a 2.400. Então, 5, 2.400 está aqui no meio, antes de 2.885. Então, está no estado líquido. Ele diz aí que é gasoso. Para ser gasoso, tem que ser maior do que 2.885. Então, a letra E também está errada. Então, a única letra certa é a letra C. Quarto quesito. Considera a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. A 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido. Então, ele quer saber qual dessas 5 substâncias a 50 graus Celsius vai estar no estado líquido. Então, vamos olhar uma por uma. Cloro.
O cloro, aonde é que está 50 graus? Aqui é menos 101 e menos 34,5. Zero vai estar onde? Zero vai estar aqui. Então, 50 vai estar aqui. Então, vai estar no estado gasoso, porque está depois do ponto de ebulição. Então, cloro está no estado gasoso. Flúor, 50, tá onde? Tá menos 188, menos 209 é o ponto de fusão. Então, zero tá para cá. Então, 0 e 50 tá para cá. Então, também tá no estado gasoso. Bromo, menos 7,2 e 58,8 é o ponto de ebulição. 50. Tá antes de 58 ou depois de 58? Tá antes de 58. 0 tá aqui e 50 tá aqui. Antes de 58. Para cá vai estar 59, 60 e assim vai. Então, tá no estado líquido. Então, primeiro a gente já achou. Mercúrio, 50 vai estar antes de 356. Então, 50 está aqui no meio. Então, 0 está aqui, ó. E aqui mais ou menos está 50. Então, vai estar também no estado líquido. Então, bromo e mercúrio está líquido. 50 no iodo vai estar onde? Aqui está 113. Então, antes de 113, vai ter 50. Então, ele está no estado sólido. Então, só está no estado líquido a 50 graus Celsius o bromo e o mercúrio. Então, letra D. Quinto quesito. O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Este passa para o estado gasoso sem deixar resíduos. Que mudança de estado ocorre com o gelo seco? Então, o gelo seco, ele está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. Então, o nome dessa mudança é chamada de sublimação. Sexto quesito. Indique o estado físico que é sugerido por cada um dos seguintes esquemas. Você vai olhar os 3 estados físicos, qual é sólido, qual é líquido e qual é gasoso. Esse primeiro aqui você vai olhar que as moléculas, né, estão soltas, estão meio que flutuando. Então, isso aqui é estado bem afastadas uma da outra. Então, esse é o estado gasoso. Na segunda imagem, estão todas grudadinhas, uma grudadinha com a outra. Está parecendo até já um cubinho de gelo. Então, está aqui estado aí, sólido. E a terceira, você vai ver uma próxima da outra, como se estivesse até derramando de um copo. Então, está no estado líquido. Então, a ordem é gasoso, sólido e líquido. Sétimo quesito. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura na ordenada com o tempo na abscissa. Ele quer saber qual é o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permaneceu no estado líquido, respectivamente, tá? Então, você vai olhar. Primeira subida aqui, ele está no estado sólido ainda. Primeira reta, ele está passando aqui do sólido para o líquido. Então, aqui é o momento da fusão. Depois ele sobe novamente e aqui é o tempo que ele está ainda no estado líquido. Segunda reta, ele está agora começando aqui em líquido e terminando em gasoso. Então, é o ponto de ebulição, é o momento que ele vai se transformar de líquido para gasoso. Aí existe a outra seta, né? A retinha que vai subindo aqui, mas não, nem é obrigatório colocar, porque a partir daqui ele já continua no estado gasoso. Então, ele quer saber aonde foi o ponto de fusão. O ponto de fusão foi aqui. Está entre 50 e 100. Quais os valores aproximados das alternativas que tem? Letra A, 150. Está errado. Letra B, 65. Letra C, 150. Letra D, 65. Então, está mais ou menos realmente em 65, que está entre 50 e 100. Ponto de ebulição. É lá em cima, onde começa a passar de líquido para gasoso. 150. Então, 65 e 150. E o tempo que ele ficou no estado líquido? O líquido está daqui para cá. Então, tá entre 20 e 30. Um tracinho bem no meio. Então, a lógica é que isso aqui seja 25. Então, de 20 para 25 dá quantos minutos? Dá 5. Então, ele passou 5 minutos no estado líquido. Então, a letra certa é a letra D. Oitavo quesito. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, pela bolinha branca, né, que a gente já comentou, que coloca no armário, no guarda-roupa,
Aí diz, é empregado para evitar baratas em roupas, funde, né? Fusão, passando de sólido para líquido, em temperaturas superiores a 80. Sabe-se que essas bolinhas de naftalina, né, a temperatura ambiente, tem suas massas constantemente diminuídas. Então, ela começa a diminuir de tamanho, né? Terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Então, aquela soma que você nem vê. Aí essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da fusão, sublimação, solidificação, liquefação e ebulição. Falou de naftalina, já é sublimação. Sempre será sublimação, não tem outra opção. Então a única certa é a letra B. Nono quesito. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo, aí ao lado, no caso, né, representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta. Vamos lá, letra por letra. Letra A. Duração da ebulição de 10 minutos. Primeiro, onde é que está o ponto de fusão? Está aqui, ó, em 40. O ponto de ebulição está em 70, certo? Graus Celsius. Começou a entrar em ponto de fusão em 10 minutos. Aqui é o tempo, ó. E começou o ponto de ebulição em 40. Então, aqui ele diz, duração da ebulição de 10 minutos. Ele passou 10 minutos entrando em ebulição. O tempo de ebulição começou aqui, ó, em 40 e terminou em 60. 60 menos 40 dá 20 minutos. Então, ele passou 20 minutos entrando em ebulição. Então, a letra A está errada. Letra B. Duração da fusão de 40 minutos. A fusão é essa primeira reta. Passou 40 minutos? Não. Ela começou em 10, terminou em 30. 30 menos 10 dá 20. Então, ela passou só 20 minutos. Então, tá errado também. Ponto de fusão de 40 graus Celsius. Ponto de fusão começa aqui. Primeira reta. Tá em 40? Tá. Ok. Então, a letra C tá correta. D. Ponto de fusão de 70. Não, 70 é o quê? 70 é o ponto de ebulição. Então, tá errada. Ponto de ebulição de 50. Errado também. 50 ela ainda estava no estado líquido. Então, a única letra certa é a letra C. Próximo quesito. Foi do Enem de 2009 que foi cancelado. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Está aí disponível no HTTP, tem as barras, o www, quero água, blogspot. Aí tem o dado de acesso, tal. Então, a transformação mencionada no texto é A. Então, ele quer saber o que é que está acontecendo com essa água nesse texto. Ele diz aqui, ó, que ela foi absorver o calor do Sol. Se ela está absorvendo o calor do Sol, ela está aumentando a sua temperatura. Então, a temperatura da água está aumentando, ó. Depois que já foi absorvido o calor, ele diz, ó, algumas das moléculas desse líquido podem ter energia para subir para a atmosfera. Ele vai subir na forma líquida? Não, ele sobe na forma de vapor. Então, esse processo é chamado de evaporação, que é o processo que acontece com as águas de todos os cursos, de rios, lagos, lagoas, oceanos, mares. Então, tudo que tiver água na natureza ocorre a evaporação, para depois ocorrer lá nas nuvens a condensação e cair novamente na forma de água. Então, esse processo é a evaporação. Então, letrinha C. 11º. Essa era toda aberta, né? Determine qual é fenômeno físico e químico. Aí vamos relembrar o que é fenômeno físico e químico. Fenômeno físico é aquele onde ele pode ir e voltar a ser o que ele era antes. Ele não muda as suas propriedades, ele não muda as suas características. Todas essas que a gente viu, de sólido, líquido e gasoso, qualquer exemplo que tiver nessas mudanças de estado físico, de sólido, líquido e gasoso, vai ser um fenômeno físico, que também é chamado de transformação física. Então, se disser água evaporando, é físico. Se tiver
É naftalina diminuindo de tamanho, é físico, porque qualquer coisa que esteja dentro daquelas mudanças de estado físico é um fenômeno físico. O nome já está dizendo, todas têm um nome físico no meio. Então, se ele disser, peguei a água e botei no congelador para fazer gelo, é um fenômeno físico. Peguei o suco para fazer um picolé, é um fenômeno físico. Qualquer coisa que esteja naqueles exemplos das mudanças de estado físico é um fenômeno físico. E químico? Um fenômeno químico é quando a gente diz assim, que ele vai e não tem mais como voltar a ser o que era antes. Então, por exemplo, eu faço uma mistura de uma massa de bolo e coloco no forno. Se transformou no bolo. Esse bolo tem como voltar a ser aquela massa? Não, nunca mais. Então, isso é uma transformação química, ou também chamada de fenômeno químico, porque ele já se transformou em outra coisa. Ocorreu uma reação química ali que fez com que ele se transformasse em outro produto. Então, tudo que não tiver, mas como voltar a ser o que era antes, a gente diz que é um fenômeno químico ou uma transformação química. Por exemplo, tem um pedaço de uma folha de papel. Se eu amassar essa folha, ela deixa de ser folha? Não. Ela mudou suas propriedades? Não. Ela deixou de ter a mesma resistência, de eu conseguir escrever alguma coisa nela? Não. Então, isso é um fenômeno físico. Agora, se eu pego essa mesma folha e boto fogo nela, ela queima todinha e vira cinzas, já é um fenômeno químico, porque eu tenho como voltar a ser o que ela era antes, aquela folha branquinha? Não, não tenho como pegar as cinzas e transformar novamente naquela folha normal, branca. Então, é um fenômeno químico, eu mudei todas as suas propriedades. Então, vamos lá. Letra A, combustão da lenha. Não sei o que é combustão. O que é combustão? Combustão é queima. Falou de combustão, é queima. Então, isso aí é mesmo que dizer queimando a lenha. É a mesma coisa. Então, combustão da lenha. Como se fosse botando fogo na fogueira. Então, tá queimando a lenha. Então, tem como depois eu pegar aquele resto de madeira que fica lá todo queimado e transformar de novo na árvore? Não. Então, isso é um fenômeno químico. Letra B. Dissolução em água de um comprimido efervescente. Por exemplo, aqueles vitamina C efervescente. Eu pego um copo d'água, coloco aquela rodinha de vitamina C dentro da água. Ela vai fazer até dissolver todinha. Quando ela dissolver todinha, tem como eu fazer voltar ela a ser o comprimido? Lógico que não. Então, se ela não tem como mais voltar a ser o que era, isso também é um fenômeno químico. Explosão da dinamite. Então, depois que eu explodo, que eu queimo alguma coisa, nunca tem como voltar mais a ser o que era antes. Então, se eu vou explodir uma dinamite, tem como essa dinamite voltar a ser o que era antes? Não. Então, também é um fenômeno químico. Condensação da chuva. O que é condensação da chuva? É quando o vapor de água está lá nas nuvens e forma a chuva na forma líquida, ainda está passando de gasoso para líquido. Então, é chamado de condensação. Então, condensação é uma das mudanças de estado físico. Então, é um fenômeno físico. Letra E. Adição de álcool à gasolina. Então, se eu vou pegar a gasolina e colocar álcool dentro dela, eu só vou misturar. Mas eu estou mudando a composição. Será que eu tenho como depois separar de novo esse álcool dessa gasolina depois de misturados? Tem. E a gente vai ver os processos de separação de mistura. Então, tem como ainda eu separar, mesmo depois de misturado, tem como eu separar o álcool da gasolina. Então, não vou perder a propriedade de nenhum dos dois. Então, isso é um fenômeno físico. Letra F. Fermentação da massa na fabricação de pães. Depois que eu pego a massa de pão, coloco fermento, coloco para assar, e esse pão tem como mais ele voltar a ser o que era antes, o pão cru? Não. Então, isso é um fenômeno químico. O 12º, ele diz, era uma triste imagem, um carro velho queimando gasolina e poluindo o ambiente, a lataria toda amassada e enferrujada, a água do radiador fervendo. Para a tristeza de João, o dono do carro, estava na hora de aposentar aquela lata velha a que ele tanto tinha afeição. Observa-se nesse texto que 1, 2, 3 e 4 são respectivamente que fenômenos? Aí vamos ver. 1. Queimando gasolina. É o 1. Lembrem, tudo que queima não tem mais como voltar a ser o que era antes. Então, queimando gasolina, que é o 1, é um fenômeno químico. Então, a gente já elimina a letra B, C e E. 2.
A lataria toda amassada. A lataria de um carro, quando está amassada, tem como consertar? Tem. Existe aqueles, né, martelinho de ouro que desamassa tudo certinho, nem parece que bateu com o carro. Então, ele continua sendo o mesmo carro. Então, é físico. O 3, enferrujada. Depois de enferrujado, ele tem como voltar a ser o que era antes? Você pode até dar uma limpadinha, dar uma lixada, mas ele não vai ter mais as mesmas propriedades. Um prego, por exemplo, na sua casa, um prego novo e um prego enferrujado. Quando você bate na parede enferrujado, ele normalmente ele vai se entronchar todinho e às vezes nem entra na parede, porque ele perde as suas propriedades. Ele vai estar muito mais fraco, enquanto o que não está enferrujado é muito mais forte. Então, é um fenômeno químico, qualquer coisa que se enferruje. O 4, a água do radiador fervendo. Se está fervendo, está passando do estado líquido para o gasoso, que é chamado de vaporização. E está lá nas mudanças de estado físico. Então, também é um fenômeno físico. Então, a ordem é químico, físico, químico e físico. Então, letrinha D. 13º. Considere os fenômenos abaixo. Ele quer saber, ó, quais deles são fenômenos químicos. Então, vamos ver. Dissolução do sal de fruta. O que é o sal de fruta? Aquele sal de frutaeno, né? Quando a pessoa está com azia, aí coloca aquele pozinho na água, ele se dissolve e depois a pessoa bebe. Tem como ele voltar a ser aquele pó de antes depois que se dissolve? Não. Então, é um fenômeno químico. 2. Produção de caramelo a partir do açúcar. Quando você vai fazer, por exemplo, um pudim, você bota açúcar na forma e faz lá aquele caramelo. Ele tem como voltar a ser açúcar novamente? Não. Então, também é um fenômeno químico. 3. Desaparecimento da bolinha de naftalina colocada no armário. A gente já viu que isso é um processo chamado de sublimação. E se é mudança de estado físico, então também é um fenômeno físico. O 4. Água sanitária em tecido colorido. Depois que um tecido ele é manchado de água sanitária, tem como ele voltar a ficar com a mesma cor novamente? Não. Então, depois de manchado, acabou. Ele fica até bem fraco se você deixar, pegar uma blusa vermelha e deixar cair um pingo. Aquele local que caiu o pingo, ele vai estar muito mais fino do que o local onde não caiu o pingo da água sanitária. Ele muda a característica do tecido. Então, o 4 também é um fenômeno químico. O 5. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Ele mudou em alguma coisa? Deixou de ser cobre? Não. Ele só pegou uma barra e transformou em fios. Então, ele continua sendo o mesmo cobre. Então, é físico. 6. Queima de um pedaço de madeira. Queimou madeira, queimou lenha, queimou qualquer coisa, é químico. Então, o 1, o 2, o 4 e o 6 são químicos. Então, letra C. O 14º. Classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou químicos. 1. Dissolução do açúcar na água. 2. Envelhecimento de vinhos. E 3. Preparação de cal a partir do calcário. Aí ele quer saber respectivamente, então tem que ser nessa ordem, tá? Dissolução do açúcar na água. Será que depois que eu dissolvo açúcar na água, eu não tenho como tirar de novo esse açúcar lá da água? Será? Tem sim. Existe um processo que a gente vai conhecer nos processos de separação de mistura, que tem como, depois que eu dissolvo o açúcar na água, o sal na água, tem como novamente eu ter esse sal de volta ou ter esse açúcar de volta. Então, é chamado de fenômeno físico. O 2, envelhecimento de vinhos. Depois que o vinho ficar lá velho, o povo tem esse costume de dizer, né? O vinho, quanto mais tempo ficar lá no barril, mais gostoso ele fica, né? Quanto mais velho, mais gostoso. Então, o envelhecimento de vinho é um processo químico, porque ele vai mudando o sabor, vai mudando a característica daquele vinho. Então, é químico. O 3, preparação de cal a partir do calcário. Então, para fazer cal a partir de calcário, também é um fenômeno químico. Então, ele não tem como mais voltar a ser o calcário depois que ele se transforma em cal, tá? Isso aí é mais difícil porque não é do dia a dia de vocês. Então, a letra certa é a letrinha C, físico, químico e químico, respectivamente, ok? 15º. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Lembre que transformação química é a mesma coisa que fenômeno químico. Aí ele diz no 1,
o reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos, lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então, tá tendo alguma transformação aí? Não. Só o reflexo, né, da luz que está batendo nas águas. Então, o reflexo vai mudar a característica daquela água? Não. Então, é físico. No 2, a chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Então, você está falando de quê? Da chama da vela. Se está tendo chama, é porque a vela está queimando. Se a vela está queimando, tudo que queima é um fenômeno químico. Então, a 2 é químico. 3, desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava ao seu coração. Então, o gelo derretendo está passando do sólido para o líquido, então é fusão. Fusão é uma das mudanças de estado físico, então também é um fenômeno físico. E o 4, com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Se a tesoura está enferrujando, ela vai perdendo suas propriedades, vai ficando menos resistente. Então, é um fenômeno químico. Então, estão corretas apenas a 2 e a 4. Então, letrinha D. A atividade, ela, lá quando vocês responderam, pode ser que não esteja nessa ordem que eu corrigi, tá? Mas, porque lá a ordem, né, todo mundo sabe que é aleatória. Então, para cada pessoa, as questões vão aparecendo em ordem diferente. Então, mesmo que não esteja na mesma ordem, todas essas são as que estavam na sua atividade. Então, você vai observar e ver aí quais foram as que você acertou, para ter uma noção de qual você acertou, qual você errou. Aí, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido bem o assunto. E feito os Teletubbies, né? Tá dizendo aí, é hora de dar tchau. Então, tchau para vocês. Até a próxima aula.